Você está ouvindo o Execom Talks. Bem-vindos a mais um episódio do Execom Talks. Estamos aqui com o Henrique Gasperoni. Fala, Jean, tudo bem, meu cara? Meu parceiro de dia a dia, né? Se bem que agora a gente já revezou, já demos umas mescladas, o Alex entrou, você saiu, eu entrei. Então a gente já deu uma revezada aqui nos apresentadores do podcast, o que é muito bom, né? Porque a gente está aqui no evento, segundo dia do Fórum E-Commerce Brasil. O evento está incrível, né? Foi um momento realmente que a gente está vendo as pessoas fazendo negócios, frequentando a cada auditório, todos os auditórios estão cheios. A gente percebe assim que mesmo com alguns problemas, né, infelizmente o mercado de eventos ele se desestruturou durante a pandemia, né? Várias equipes, vários times deixaram de trabalhar, mudaram de profissão, e aí você tem uma turma nova, não tão treinada. Alguns probleminhas ocorreram durante o evento, mas como tudo que a gente faz aqui no E-Commerce Brasil, a gente vai pegando de aprendizado para melhorar para os próximos anos, e a gente tem a expectativa, na realidade, a gente vê no rosto dos participantes, né, a satisfação com o evento, a felicidade de poder estar de novo nesses corredores, ocupando aqui o Transamérica praticamente inteiro. Então tá uma festa, tá realmente um momento muito especial aqui do mercado do e-commerce, e a gente está muito feliz, e hoje, no final do dia, ainda tem um show para encerrar, aí a gente vai ter o Diogo Nogueira para encerrar. Era surpresa, mas... mas você já vai contar tudo. Quem tá assistindo já vai ter sabido disso. Podcast, né? Depois, né? Né? E agora, né, a gente está tendo a oportunidade, mais que nunca, de trazer palestrantes que muito provavelmente são... seria um pouco mais difícil, eventualmente, da gente ter eles no dia a dia, marcar. Muito embora, né, o nosso convidado aqui, o Felipe Mendes, ele é um cara que já é um grande parceiro do E-Commerce Brasil, do mercado. Ele vem aqui marcando presença constante, evento após evento, porque ele tem algo que, para nós, é essencial, que são os dados, né? E há mais de 10 anos na GFK, que é uma agência de análise de dados, inteligência de mercado, super destacada, uma multinacional. Aqui no Brasil eles estão presentes aqui com um grande time, atendem grandes marcas e, portanto, eles têm acesso a muitos dados. E o Felipe está há 10 anos lá, né, Felipe? Construiu uma carreira internacional, passou por diversas empresas, Itautec. Que mais que você passou lá? Trabalhei na Unilever, na Mondelez, trabalhei em outras empresas do setor. Faz tempo, hein? 30 anos rodando aí. Vamos falar sobre isso. Felipe, muito obrigado por ter aceito aqui o convite de estar conosco. Muito embora realmente é um parceiro, é um amigo, está sempre presente conosco nas nossas iniciativas, fórum após fórum, né? Até apresentador já foi, né? Então, muito obrigado, vai ser muito rico esse podcast aqui. Começa contando um pouquinho, né, da sua trajetória, como que você construiu, como que você foi moldando, porque o que é também uma característica do Felipe, né, ele foi estudando e não para de estudar ao longo de toda a trajetória profissional dele, no que a gente pode hoje, né, dar o nome de lifelong learning, né? Você é um fanático por isso, na realidade é uma exigência até do seu cargo hoje, mas conta aí um pouquinho da sua trajetória. Legal, bom, obrigado pelo convite, é um prazer, é uma delícia, me sinto muito confortável. Quando a gente fala de escola, é um ambiente que é caro para mim desde pequeno. Eu nasci numa família de educadores, minha mãe e meu pai eram professores, então, e a frase que eu lembro da minha mãe, meu avô dizia para ela que educação é a única coisa que ninguém rouba de você, né? Ainda mais num país como o nosso. Então, o nome escola para mim é muito, eu me sinto muito em casa com isso. Eu sou de uma família então de educadores, uma família sempre simples do ponto de vista econômico, mas muito exigente em várias outras coisas, do ponto de vista comportamental, etc. E então o estudo sempre foi muito importante para mim. Eu tive a sorte de ganhar uma bolsa de estudo para minha escola, fiz uma escola particular do primeiro à oitava série na época, por conta de uma bolsa. Eu sou de Santos. Sou de Santos. E então tive essa fortuna, né, que se não houvesse essa bolsa eu não conseguiria pagar uma escola particular. Então sou grato, lógico, a quem naquela época conseguiu, e acho que isso, como a educação pode mudar, né, uma vida, dependendo do momento certo e da pessoa poder aproveitar. Então
Acho que o objetivo de vocês aqui, Escola Superior de Commerce, você sempre tem essa oportunidade, de repente, passar por aqui e mudar a sua carreira, mudar a sua história de vida e da sua família, né? Depois disso, bom, faço administração lá em Santos ainda, começo a trabalhar aqui em São Paulo e trabalhava em empresa de informação logo no início, lá em 93, então faz 29 anos. E aí depois sim, Itautec que você comentou, da Itautec fui para a Mondelez aqui no Brasil, trabalhei na Mondelez por uns anos, depois fui para refinações e aí aconteceu uma segunda coisa interessante que a Unilever comprou a refinações de milho. Então eu virei um funcionário da Unilever, que era algo que eu sempre quis, mas não tinha conseguido através da aquisição. Essa aquisição me permitiu ser expatriado. Eu fui expatriado em 2004, fiquei até 2008 aqui na América Latina, foi no um Chile plano? E no México. Eu tinha isso no plano de casamento, isso é interessante. Eu com a Vanessa, minha esposa, nós antes de casar, a gente nos sentamos um dia no hotel para definir possibilidades, né? E ser expatriado era um dos meus objetivos de vida. Não tinha tido a possibilidade de estudar fora até aquele momento, então fiz esse caminho. Então foi muito bom. Fui para o Chile e depois para o México. Ah, legal. No México tivemos o meu primeiro filho, o Vinícius, que está agora com 15 anos, e voltamos até 2008 para o Brasil. E aí nessa volto para a empresa de informação, trabalhei em outras 2 empresas do mercado e acabei em 2012 então entrando na GFK. Uma coisa interessante, eu parei durante alguns tantos anos, eu parei de estudar, eu não estudava. E um dia um ex-chefe meu, que foi talvez um dos meus piores chefes, que eu acho que eu não vou dizer o nome, ele me chamou e disse: por que você parou de investir em você? E aquilo me doeu muito, porque eu estava recebendo um feedback péssimo. Mas ele falou isso e aquilo me marcou, me doeu, me marcou e aquilo ficou na minha cabeça. E a partir de então voltei a estudar todos os anos muito em várias coisas e enfim, daí vem esse interesse pelo lifelong learning que você talvez não tenha sido tão ruim assim, né? Porque ele te empurrou, né? Te provocou esse movimento. E da maneira que ele fez, me estimulou aí atrás, né? Então hoje eu faço alguns cursos, alguns deles todos os anos, invisto bastante dinheiro e tempo, inclusive na época de verão, porque esse curso que eu faço é na terceira semana de janeiro. Então você está são cursos internacionais normalmente. É um curso internacional que eu faço e é uma semana de aqueles modelo de cases, né? Então você tem case de manhã, case à tarde. Então você estuda... Conta qual é a instituição? É em Harvard. Ah, que legal. Harvard é 100% baseada nesse estudo de casos, né? Acho que fez inclusive 100 anos, acho que esse ano, né? Fez 100 anos do Case Study Method, né? Exato. Só que você tem que se preparar, porque se você não vai bem na aula, você não é convidado para o ano seguinte. Então você tem que estar muito bem preparado. É o verão daqui, o inverno de lá. Aqueles 15, 20 dias de janeiro. Exato. É curioso isso de Boston, né? Isso. O Ângelo tá lá, né? O Ângelo Vicente, nosso diretor acadêmico, ele tá lá fazendo o MIT. Uhum. Então ele comentou conosco que janeiro é ótimo ir para lá, porque com o frio intenso, né? Chega até menos 10, menos 15 graus, o povo vai embora. Então a cidade fica mais vazia e aí as universidades abrem muitas oportunidades, algumas até gratuitas, né? E é o caso, não? Não, esse caso não. Esse caso até tem investimento alto. Eu faço isso através de uma associação que eu faço parte, chama YPO, que é de presidentes de empresa até 44 anos. Você é convidado e pode participar. Então é feito uma turma exclusiva para esse grupo. Também tem acho que 40 anos esse curso lá. E aí se você faz 9 semanas, né, ou 9 vezes, aí você é graduado como um alumni de Harvard. Que legal. E aí, no caso, justamente o seu desempenho que te credencia para o próximo ano. Você tem que ir muito bem preparado, a discussão de caso é muito ativa. Você tem a discussão de caso prévia à aula, entre os colegas, são 8 ou 9 colegas. Aí você tem a discussão na aula e aí participar da aula faz parte, é importante e conta ponto para isso. E você tem depois da aula, às vezes, um wrap-upzinho ali, né, um resumo. Então, e além disso, você estudou antes 2 horas cada caso. Então, quando você pega, é uma semana lá, uma semana longa, de 10, 12 horas por dia, e pelo menos 2 semanas antes, se você preparando os casos, relendo. Então, é intenso, mas é muito bom. Agora, falando sobre trocas, né? Minha família todo verão reclama, né? Meus filhos todo verão falam, você não vai de novo fazer aquele curso. No frio. Exatamente. E eles nem sabem que eu já me inscrevi para o ano que vem de novo. Mas é isso, todo ano a gente tem que abdicar, às vezes, algumas horas. Tento fazer isso à noite, né? Então, à noite eu vou lá, da hora que eles vão dormir, especialmente meu mais novo, eu vou lá e paro para estudar. Então, é puxado, mas enfim, a vida pode ser fácil hoje, aliás, difícil hoje ou muito difícil amanhã. Eu prefiro ficar com o difícil hoje, para o muito difícil amanhã não existir. Seja mais fácil. Exato. E Boston é uma cidade que respira educação, né?
pelas 3 grandes... Bom, É. 3 nada, né? Tem Várias. diversas universidades ali, mas BU, MIT, Harvard são as 3 maiores ali e tal. E é muito curioso porque as faculdades são próximas, São muito razoavelmente próximas uma das outras. Então você tem um ambiente de troca e colaboração entre as escolas muito forte, né? E o que é interessante é que é um espaço aberto. Você está caminhando pela avenida, você entra no MIT e visita, você passa pelos corredores da escola. Me chama muita atenção quando eu vou, os murais do que existe como atividade, né, extra. E que é uma coisa interessante, porque para nós, você vai para aula na universidade no Brasil tradicional e essa relação com a universidade é um pouco mais fria. E lá é muito intensa, a pessoa colabora, e tanto é que tem a questão das doações depois, né? A pessoa colabora muito ativamente, gerando projetos, então é muito, assim, chama muita atenção. Só de andar no corredor você já entende por que eles estão onde estão, né? Do ponto de vista acadêmico, né? Eu estou impressionado realmente com os relatos do Ângelo sobre a seriedade, né, que eles têm envolvendo negócios, formação humana, desenvolvimento de carreira. Mas conta então, no caso, a sua chegada, né, até ser o CEO da GFK. Você já entrou contratado para isso? Não? Como que foi? Eu entrei para liderar uma das empresas do grupo aqui no Brasil. Na época a gente tinha 13 empresas. Depois de 2 ou 3 anos eu assumi as outras 2 empresas. Aí nós tivemos uma experiência muito ruim, que foi tentar trazer um negócio de mídia para o Brasil, em que a gente errou muito do início ao fim. Saímos desse negócio e foi, lógico, que um trabalho muito grande tentar manter a marca viva, né? Porque foi um golpe muito grande para a nossa marca. Isso em 2017 eu me tornei... Com a mesma marca, GFK? Com a mesma marca, Era a parte de mídia, enfim, era outro público em termos de clientes, mas nos castigou bastante. A gente tinha uma informação que era de qualidade muito alta, mas a forma como a gente decidiu entrar no mercado foi ruim. Hoje a gente está aprendendo no Brasil a falar de problemas, né? E acho que isso é importante. A gente aprendeu muito com aquilo e gerou no grupo uma vontade de mudar. O grupo percebeu que precisava mudar e aí o grupo de investimento KKR, o KKR, compra uma fatia importante da companhia lá em 2016. E aí em 2017 eu me torno o presidente da América Latina, que é o que eu estou até agora. Bacana. E é interessante, né? Porque você trouxe que a gente não tem tanto cases de fracassos, né? Mas normalmente, hoje, os grupos de investimento, eles dão muito mais valores para os empreendedores que, de alguma forma, já fracassaram ao longo da vida ou já tiveram 2 ou 3 casos de insucessos, porque a chance dele transformar um sucesso maior, porque ele já aprendeu muito mais. Né? Não repetir. A gente tenta esconder um pouco, né? Mas faz parte do processo, né? Eu, enfim, aprendi a falar isso, né, nesses cursos, quando você vai vendo que muitos casos são sobre fracasso. E eu acho que o grande ponto é reconhecer e ser muito transparente com a sua parcela, né, nisso. Então entender o que você poderia ter feito diferente, ou o que a companhia que você poderia ter feito diferente. Mas é uma cultura no Brasil ainda. Eu acho que ainda não está tão desenvolvida, a gente precisa aproveitar. Pivotar para um novo negócio, para uma nova oportunidade, faz parte da estratégia, né? Exatamente. Fracasso é quando você quebra totalmente. Exatamente, né? exatamente. Você falou, teve um trabalho de reestruturação e pivotar para uma oportunidade de crescimento. Né? A companhia hoje está num momento muito bom. Depois que ela foi comprada, todo fundo de investimento quer sair. E foi anunciado há 3 semanas que um outro fundo está comprando uma parte do KKR, que é o Advent. Eles compraram a empresa de medição de mercado, que é a Nielsen, e agora têm a intenção também de nos comprar e ficar um grupo único. Então aí a gente vai virar uma empresa muito potente de medição, não só de eletroeletrônico, moda, relógio, mas também bem de consumo. Então, sabonete, shampoo, quer dizer, vai ter se isso fizer sentido do ponto de vista legal, será uma empresa muito interessante para trabalhar também. Bacana. Explica, né, o que a GFK faz? A GFK hoje, ela tem 3 negócios. O primeiro deles é receber informação do varejo, que é o que a gente apresenta uma parte aqui nos fóruns. Eles nos mandam quanto vende de um celular ou de um tablet que a gente tem aqui em cima da mesa. Quando ele manda esse tablet para nós, a gente quebra esse tablet em 15 coisas. Tamanho de tela, bateria, marca, preço, memória, né? Então, a gente decupa aquele produto em várias variáveis para poder... Isso pelo código EAN. Em eletroeletrônica é um pouco mais difícil, em geral é por descrição, e essa é a dificuldade do nosso modelo. Ao mesmo tempo é uma barreira para a concorrência, porque por EAN costuma ser bem complicado, especialmente no Brasil. Então, um varejo me manda o tablet que a gente está vendo aqui com um nome, e eu preciso traduzir tudo aquilo nos meus códigos. Só que eu faço isso mundialmente, faço isso para 65 países. Então, o mesmo tablet aqui precisa ter o mesmo nome lá em Singapura ou na França. Então, esse é o grande segredo da companhia, essa codificação.
No momento em que esse produto vem, ele vem por canal, ele vem por varejo, ele vem por faixa de preço, eu devolvo para as indústrias o que está acontecendo, onde está crescendo mais, o que está crescendo menos, quais são as tendências, e é uma massa de dados tão grande, porque a gente recebe toda semana 13 mil varejos no Brasil. É uma massa tão grande de produto a nível mundial, que a gente se deu conta que a gente tinha um Big Data enorme para gerar inteligência artificial. Sim. Então, a partir do ano passado, a gente gera toda a parte preditiva também. Eu digo não só o que vendeu, mas também quais são os preços corretos, a promoção correta para vender mais. Vocês conseguem cruzar com os dados do consumidor? Conseguem, por exemplo, identificar nessa amostragem os early adopters? Boa. Então, assim, o que a gente fez para juntar, para cruzar? Que foi um pouco do que eu apresentei aqui no fórum. Imagina que eu comprei de novo esse tablet, eu pego uma amostra de compradores desse tablet até um trimestre depois e pergunto para ele tudo que ele fez para chegar naquela compra. Essa amostra que eu vou procurar, ela tem a mesma participação de mercado das vendas. Então, se o tablet da marca A vendeu 15%, eu vou buscar 15% de compradores da marca A. Portanto, eu mapeio toda a jornada das vendas reais, gente que acabou de comprar. Por que ele decidiu comprar? Era o primeiro, o segundo, ele queria um upgrade ou porque quebrou? Aonde ele foi se informar? Mídia social, site de fabricante, site de varejista. O que ele decidiu? É por preço, é por feature? Então, eu mapeio toda essa jornada de algo real. E isso tudo está numa mesma plataforma, que a gente chama de FK Neuron. Então, é como se fosse uma sala mesmo, onde ele tem o dado básico de mercado, esse dado da jornada e o preditivo em relação ao tamanho de mercado e sensibilidade de preço. Então, hoje é tudo integrado no mesmo lugar. Então, essa é parte importante do nosso business. Uma segunda parte, a gente monitora o que as pessoas fazem na internet. E também, às vezes, eu trago informação dessa segunda parte aqui para o fórum. Elas me dão um consentimento, né, um painel recrutado de pessoas que me dizem o que elas estão fazendo. Elas não me dizem, elas só navegam e eu capturo todos os URLs. Então, é uma massa de dados importante e que a gente, mais uma vez, trabalha essas bases para que seja inteligível pelo cliente. Então, se a pessoa navegou no site A e também no B, mas ela comprou no B e não no A, por que aconteceu isso? Então, o nosso objetivo é estar sempre vendo questões que a indústria em geral tem e o varejo e tentando responder através de atos de pessoas. Sejam atos de compra, sejam atos de navegação, de escolhas de sites, ou sejam coisas que elas nos declaram nas nossas pesquisas também. Porque, curiosamente, né, você tem uma amostra de consumidores que você já identificou por outros carnavais, que é um público early adopter. Isso. Então, você já consegue identificar os produtos que possivelmente são as tendências. E é interessante disso, porque assim, você tem early adopter de compra, você tem early adopter de mídia, quer dizer, você tem early adopters de tudo um pouco. Claro que uma boa parte desse cohort é gente que é early adopter de tudo, né? Mas a gente normalmente diz que a gente tenta montar 15% de early adopters, entre 15% e 11%, compram produto de tecnologia antes. Aí tem os outros 15 ou 11 que vêm mídias antes, né? Coisas novas. Então cada um deles tem o seu jeitão, mas grupo que é tudo, aquele cara bem ligado que provavelmente somos nós que estamos sentados aqui, que a gente até por profissão tem que estar o tempo inteiro sabendo o que está acontecendo. Mas o consumidor comum e corrente também tem essas coisas. Então sim, você identifica não só pelo que ele declara, mas você falou também pelo que ele faz. A gente sempre tenta levar o ato, se a gente puder. A gente prefere o ato à palavra, porque você muitas vezes esquece o que você fez ou fantasia um pouco o que você fez. Por isso, o ato real, né, o Behavior Economics é bem importante sempre que possível. Você quer dizer, mapear, por exemplo, o perfil de consumo dele, Exato, de conteúdo, para entender que ele é mais propenso a comprar determinado produto. Por exemplo, Então, eu posso perguntar para ele, né? Você gosta desses produtos? E quase todo mundo vai dizer produto bom, né? Eu gosto, eu adoro. Você compraria? Provavelmente. Mas a hora que você vai para a compra real, é um percentual muito menor. Então, se eu sou indústria, eu preciso conhecer qual é o hábito real esperado, mas preciso conhecer o desejo também. Porque o meu trabalho como indústria é fechar esse gap, né? 30% quer comprar um celular de 10 mil reais, mas só 10% compra. Eu tenho aqui um gap para tentar fechar através de publicidade, preço, comunicação, enfim, ações promocionais, né? Então, esse é um pouco o trabalho que a indústria tem para fazer. E sobre a sua formação, né, que você... A gente persiste por nomes bem legais aqui, né? A SPM, London Business School, Harvard, Fundação Getúlio Vargas, Fundação Dom Cabral. Isso faz parte do seu lifelong learning? Como que você vem construindo isso? Porque, trabalhando com informação, naturalmente, né? Você tem que estar sempre muito bem atualizado. Eu acho que a questão do lifelong learning é um projeto mesmo, é como você comentou.
Só como curiosidade, eu sou investidor de uma empresa de lifelong learning também, que chama Plural Lifelong Learning, que fala sobre outro tipo de aprendizado. São podcasts de 5 minutos sobre 52 assuntos que são entregues todas as semanas para as pessoas, segunda e quinta-feira. Então, eu acho que o grande ponto é pensar o que faz sentido para você, porque oferta tem, né? No meu caso, esses cursos, a maior parte deles eu faço com esses colegas desse grupo de presidentes de empresa, porque para mim a troca é muito importante. O presidente é muito solitário, né? Você fica ali no teu mundo. Então, eu ouvi pessoas de outras áreas, outros países, outras culturas, outras indústrias, oxigena muito o meu cérebro. Então, vou para a universidade também por conta dessas discussões que existem entre os colegas. Então é isso, é um plano. Eu hoje reservo dinheiro para isso, um dinheiro que não é pequeno, e aí depois é a disciplina de fazer. Isso que eu ia te perguntar, Felipe. Quais são as mídias, além do curso, que você gosta de consumir conteúdo? Você falou de treinamentos, mas você gosta de podcasts, vídeos no YouTube? Qual? Eu gosto bastante de podcast, mas eu sou um leitor voraz, assim. E até menos de livro e mais de... Eu estou sempre buscando sites novos. Tá. Então eu vou colocando os sites ali, aquelas cartas diárias, né, que eles vão mandando muitas vezes, e aí eu dou uma olhada ali, faço um browse, se tem algum assunto que eu gosto, eu me aprofundo. Legal. Então eu recebo muitas dessas cartazinhas de manhã, e aí entre os momentos eu vou navegando profundamente. E aí o tipo de apresentação que a gente fez hoje é o momento de parar, olhar tudo isso que eu li e cristalizar em conhecimento, porque vai ficando na cabeça, né? Você fala uma coisa, você lembra de outra, mas colocar isso para fora para poder transmitir conhecimento para os colegas, aí esses são os momentos em que eu paro e me dedico a isso. Entendi. E aí como é que você faz? Você estrutura, pega lá, monta um mind map maluco? Você vê, tem um que a gente faz que eu apresento, aí é mais legal para diretoria, conselho de empresa, que eu pego um dos frameworks que chama STEEP, né, que é social, tecnológico, ecológico, econômico e político. E para o Brasil agora é super importante, porque nessas 5 dimensões você tem muita coisa acontecendo, né? A gente está vivendo quase todas. Não é isso? Então o que acontece? Os nossos clientes estão desesperados porque eles estão vendo tanto movimento e a gente quer tentar aterrissar para dizer o que nós acreditamos que é real e o que é espuma. Então o que é isso? Bom, no social, você começa lá falando sobre as gerações. A chegada da Z, a X estendendo, a Y super se questionando, porque fez 40 anos e percebeu que o mundo não é rosa, né, o milênio. Aí você vai para a parte dos coletivos, da ESG na parte social. Então, você vai olhando todos esses elementos e tenta aterrissar para os clientes. O mais importante normalmente todos nós temos tempo para ler o headline só, né, o título ali. E nesse momento é a hora que você desce 2 níveis e fala para o cliente, isso aqui é para onde está todo mundo indo. Portanto, não há como não ir. Mas, atenção que está acontecendo alguma coisa na periferia disso. Então, o ESG agora está sendo super questionado, porque ele vai trazer inflação, ele vai trazer... Tem coisa... Por exemplo, no Brasil, o carro elétrico é mais poluente na cadeia do que o carro a etanol. Então o negócio é legal o carro elétrico? Mas etanol já está aqui, então usa o etanol, que no final das contas impacta menos. Então todas essas coisas, para nós que trabalhamos com informação, a gente tem que estar sempre atento à corrente e um pouco à contracorrente para ajudar os clientes a se anteciparem. Bem interessante esse ponto, né, de você analisar a cadeia como um todo, né? E vocês conseguem, então, impactar isso dentro das informações? Com a informação que a gente tem oficialmente, eu diria que a gente consegue impactar uma parte. Mas, como a gente está falando sempre com o consumidor, a gente está falando com o varejo, que é uma fonte inesgotável de conhecimento, né? Quando você senta com o varejista, ele te conta muita coisa que não aparece em nenhum número. E a gente também está com a indústria. Então, esses 3 contatos aqui são contatos de conversas que não estão muitas vezes no número, mas que vai te dando atenção. Você começa a dizer, tem empresa que estava falando de SG, um montão parou. Por quê? Tem alguma coisa estranha. Você vai lá e vai tentar pegar toda a informação que você recebe para tentar decupar aquilo e voltar com informação. Então, eu acho que é uma combinação do dado real e esse olhar para coisas que nos contam. Eu acho que quem trabalha com informação, tem que ter um ouvido privilegiado, tem que estar o tempo inteiro ouvindo coisas e selecionando coisas que fazem sentido e que não. Eu diria que hoje é isso, a minha equipe tenta... E outra coisa, nós temos 4 ou 5 diretores que a gente se reveza muito nessas coisas, e a gente faz um comitê de vez em quando para se juntar e dizer o que está acontecendo, né? E aí que surgem boas ideias, porque aquele que é contato com o varejo, que é o Fernando, nos traz dizendo, olha, o varejo pequeno está dizendo isso, que não tem nada a ver com o varejo grande. O outro que fala com a indústria tem outro assunto. Então, cada um deles traz um pouco esse conhecimento. Um deles, por exemplo, é um economista, mestre em economia, traz um pouco da visão de economia e a gente faz esse balaio
para tentar gerar informação ali para o cliente. Tem aquela frase, né, que o futuro já chegou, só não está bem distribuído, né? E tem a outra que diz que o futuro está, você precisa chegar lá antes do outro para ter dinheiro. A gente tenta de vez em quando, no nosso trabalho, apontar isso para os clientes. O que vai acontecer depois? E para fomentar esse networking, vocês costumam fazer outras iniciativas? Ou, vamos lá, os 5 lá, os 4 diretores, mas vocês se bastam, assim? Não, assim, todos eles têm o seu grau de network. E é muito intenso, porque a gente entrega dados semanal para a indústria e recebe dados semanal do varejo. Então, todas as semanas a gente está conversando com indústria e varejo. E aí a indústria, por exemplo, a questão de condutores, né, de chips, a gente viu isso muito antes, porque logo que começa o Covid lá atrás, na primeira reunião que a gente foi conversar com o cliente, ele falou, só um segundo que eu estou fechando um pedido extra na China. Do quê? Cara, de TV, porque vai acabar, vai faltar condutor. Então, nisso você já falou, opa, temos aqui um assunto, vamos ficar atento a isso. Então, eu diria que esse contato com o meio ambiente que nos cerca é o que tem nos dado essa atenção. Vou dar um exemplo. Maio de 2020, maio ou junho, quando teve o primeiro Auxílio Brasil lá, a gente teve o varejo pequeno do Nordeste nos reportando um crescimento de vendas enorme. O que aconteceu? Liga para os caras. Tem certeza que você não me mandou o dado errado? Não, o dado está certo. Mas você cresceu 40%. Ele falou, não você não sabe. Uma loucura aqui, as pessoas estão chegando com R$600 em dinheiro. Então, opa, peraí, 600? Caramba, já chegou o tal do Auxílio Brasil. Então, essa combinação nos dá muito insight e, de novo, a gente tenta devolver isso para a sociedade. Uma coisa que é muito interessante, Jean, esse podcast, o que a gente faz ali, a GFK preza que a gente entregue isso também. O GFK, o nome, não sei se eu te contei isso alguma vez, mas é Growth from Knowledge, né? Crescimento através do conhecimento. Então, ela me permite fazer esse tipo de coisa. Eu entreguei informação aqui que eu cobro. Então, de vez em quando, os nossos clientes, os nossos varejistas nos dão essa possibilidade de apresentar parte dessa informação para a sociedade no geral e contribuindo. Um dono de uma empresa de peças automotivas me procurou e falou, olha, essa informação eu nunca teria se eu não tivesse vindo aqui. Então, isso nos dá muito prazer também, saber que a gente está podendo dividir essas coisas, né? Até fiz a provocação, né, de nós juntarmos forças, assim, a academia, a escola com a agência de informação. Isso é muito, muito rico, né? Com certeza, porque a gente, de novo, a gente tem aquela intensidade de informação, mas o aluno de vocês, a gente experiente também pelo perfil que eu vi, e está pensando aquilo com um olhar diferente, né? O nosso pensamento com o dado é um pensamento de muita produção, a gente tem que gerar isso continuamente. Enquanto na escola, muitas vezes você tem os projetos de pesquisa que, né, tem mais tempo de se aprofundar, de gerar teorias e gerar novas hipóteses. Isso é muito rico, com certeza. Você já trouxe uma questão que eu achei interessante, né? E tem uma frase que é famosa já, que é o oil is the new data, mas na verdade eu acho que é um pouco incompleto, porque o óleo você usa, acabou, né? O dado tá lá e você continua usando ele por mais tempo, né? Então eu vejo muito nesse sentido, né? Data is the new oil. Data is the new oil, é verdade, eu troquei, né? Só inverteu. Mas olha, mas você sabe que oil the new data, olha que interessante. A Aramco, Saudi Aramco, aquela empresa da Arábia Saudita, né? Eles viraram maior que a Apple em valor de bolsa há algumas semanas. Passaram 3 trilhões, né, por isso, de dólares. Então, a Apple estourou, eles foram lá e ficaram maiores. As pessoas estão indo muito para Dubai, né? Para o Expo Dubai. Você tem hoje uma valorização desses países de óleo, de petróleo, que era uma coisa que a gente ficou meio afastado, né? Esses caras vão... E de repente eles estão com a chance de salvar o mundo em algumas coisas, do ponto de vista de energia. Então, assim, eu tô repensando se oil não é the new oil, sabe? Porque oil is still the oil, sabe? Mas o que eu ia trazer como um ponto, que eu acho que é a grande dúvida que eu queria te perguntar, é que quando a gente fala de uso de dados, de fato, poxa, direcionar o seu negócio a partir de dados é fundamental, né? Mas a gente fala de data-driven e tal. Mas como eu sei que aquela informação faz sentido para mim naquele momento ou não? Acho que essa é a grande dúvida, né? Com certeza. Acho que tem 3 coisas na tua pergunta. A primeira é assim, tem aquilo que eu sei e tem aquilo que eu não sei, né? Exato. Então, isso aqui eu sei que eu não sei, mas aqui eu não sei que eu não sei. Muitas vezes, quando a gente leva informação para os clientes, eles reagem de maneira ruim. E a gente foi aprendendo com o tempo que o ruim às vezes é bom. O ruim demonstra, puxa, eu não tinha visto isso. E isso gera uma decepção muito grande nele. Ou ele não concorda com algo. Quando eles nos permitem dizer que você não concordou claramente pela tua posição. Por quê? E às vezes ele diz, olha, na prática a gente vê uma outra coisa. Ou, nos últimos 15 anos eu fiz outra coisa. Isso nos permite a possibilidade de conversar. Dizer, peraí, vamos lá. Durante os últimos 15 anos, mas, teve Covid no meio, cara. Né? Mudou tudo. Mudou tudo.
Não, mais ou menos, tem coisa que você vê, por exemplo. Aí ele usa um por exemplo, você fala, não, peraí. Esse não é um por exemplo bacana. Aí a gente conta a história do cisne negro, né? Para o cara dizer, não, mas cisne negro do Nassim Taleb lá, teu conterrâneo. Então, assim, a informação ela gera muitas vezes um desconforto. E nessa hora é a boa. Eu acho que quando a informação gera desconforto é o momento que ela merece uma pausa. Alguns executivos, eu diria que uma boa parte, aceita dessa maneira. Você me pegou num ponto que eu não tinha pensado. Alguns se ressentem bastante. E quando você vai entender, às vezes é o cara que está perdendo share, justamente aquele que mais precisa repensar, ele reage dizendo, não, isso aí não é assim, porque no meu mercado não é assim que funciona. É falta de buscar, né? A gente conversou no porque... evento. A gente trouxe aqui uma das principais características que quando a gente pede dicas para as pessoas e tal, a gente sentiu muito na pegada de curiosidade. Sabe? Seja curioso, Sim. vai atrás da informação. É uma característica. É uma característica muito forte. Mas tá a batendo com o que você tá informação falando. pela informação, né? O Data Lake, né? Não diz nada. Isso que eu acho que perturba realmente as cabeças. Porque o cara fala, eu vejo os bancos de dados, eu vejo os dados, eu vejo as informações, mas isso não te traz o insight. A formação, né? Tem até um gráfico bem bacana do passo a passo para você transformar aquilo em informação útil, em uma história. Como que é essa construção? Tudo começa com uma boa pergunta. Eu acho que essa é a frase mais importante. Quando alguém fala assim, eu quero montar um data lake, eu tenho um data lake, eu não tenho às vezes, mas ele acha que tem, eu já tenho isso. Eu falo, cara, qual é a pergunta que você tem? Quais são as suas perguntas de negócio? Legal. Como assim? Eu gasto muito em logística. Então você tem uma pergunta, mas essa aqui tem um problema. Qual é a pergunta que você quer? Eu quero otimizar minha logística. Tá bom, então vamos lá. Que informação você tem disso? E aí começa, né? Então, a boa pergunta é a base para organizar tudo. Muitas vezes o que eu percebo é que o executivo sênior, ele contrata uma pessoa, seja uma empresa, seja a GFK, ou seja um recém-formado, ou alguém que faz a escola superior de e-commerce, traz para responder uma pergunta. Fala para ele, eu preciso aí que você organize esses dados e encontre o caminho para a gente crescer. Não vai sair coisa boa. Né? E tem o outro lado, que é a pergunta com viés. Que é assim, eu tenho certeza que a gente está trabalhando mal tal coisa, dá uma olhada no dado e vê o que você acha. O cara vai achar. Já tá lá, né? Já tá, porque se o diretor falou, ele tem conhecimento, certo? E aí a análise do cara vai completamente enviesada, a heurística vai totalmente torta ali, e ele vai buscar e vai dizer, você sabe que você tinha razão? Ele fala, eu sabia e tal. Então, acho que assim, é a pergunta inocente. A palavra e é muito difícil, hein? A gente que vai ficando mais velho, mais experiente, você manter essa cabeça inocente na pergunta é um desafio. E aí vem o lifelong learning, né? Uhum. É o tempo inteiro essa atitude de aprendiz. Né? Eu preciso conhecer algo. Então é isso. Para mim, uma boa pergunta define 80% de sucesso. E aí depois você tem a parte do apoio a, né? Você poder dar apoio quando vem algo que você não está de acordo, que a gente estava falando há pouco. Porque aí é em geral onde tem ouro. Quando vem algo que você não viu, você não está de acordo. Aí é a hora que você tem que parar e dizer, não, eu preciso dormir com essa informação. Pelo menos é o que a gente tem observado. É interessante. E leituras, né? O que você vem lendo para... Você falou que é um leitor voraz. Que tipo de leitura você recomenda até para quem busca esse tipo de conexão e informação? Olha, a primeira coisa é ler história. É ler a história do mundo. Eu diria que isso é fundamental. Eu adoro. Eu li agora um Twitter de um cara que disse que um país eliminou as humanas do currículo e cresceu X% o PIB e tal. Eu entendo que o tal do STEAM lá, né, o Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics, eu entendo que isso leva a uma produtividade. Mas se você não entender para onde o mundo veio, é difícil entender para onde ele vai, né? Inclusive sensibilizar as coisas, né? O Covid é a pior coisa que já aconteceu na Terra. Pô, não é. Peste negra matou 1/3 do mundo, né? Mas peste negra foi 1300. O mundo está pior. Não está. A cada ano diminui a pobreza no mundo, diminui a fome no mundo. Então, eu acho que olhar história, olhar geografia, olhar o que é o mundo, acho que esse é o primeiro ponto. Então, aí você tem... Eu gosto muito de alguns sites que me trazem esse tipo de coisa. World Bank eu estou sempre consultando. Anota aí para a gente colocar nas Vamos descrições. colocar na descrição. O World Bank eu acho que sempre tem coisa bacana. Eu gosto muito de ler os resumos da The Economist, porque eu acho que eles têm uma visão que nem sempre eu concordo, mas é uma visão que dita muito o que acontece no mundo. Acho que até que eles erram bastante muitas vezes, e isso também é bom. Eu gosto muito daquele site Medium, acho que é um site bacana, que tem muito assunto de tecnologia. Medium, Tem bastante coisa de tecnologia diferente. E eu leio muito resumo de livro. Eu tenho uma coisa que chama Get Abstract.
que dá para até, acho que não sei até se a faculdade consegue assinar e liberar para os alunos, a escola. Mas eles têm resumos de muitos livros e isso gera o quê? Se você tem uma curiosidade, eu quero entender um pouco mais sobre Data Lake, você usou agora o termo. Me permite ir lá digitar Data Lake e encontrar 2 ou 3 livros resumidos, dá uma leitura de 10 minutos, e com isso, se eu gostei do assunto, aí eu vou lá e consigo me aprofundar. Isso, exatamente. Legal. Ele mesmo. E Abstract. Get Abstract. Consiga um abstract, né? E que é algo interessante. Normalmente tem um FII para pagar, mas eu acho que vale bem a pena até para oferecer aos alunos. Interessante. Porque ele te abre a cabeça, você pode ler um pouco de tudo, sem precisar ter aquela disciplina de ler um livro inteiro, né? Então eu diria que assim, é isso. Eu estou o tempo inteiro buscando essas fontes e me apaixono. Exato. Deixa eu só checar. E eu me apaixono por esses. Exato. Me apaixono por esses assuntos. E aí é isso. Eu me apaixono por assunto, leio ele bastante, aí aquilo me acalma a cabeça e aí eu passo para o próximo. E os novos projetos? Como que vocês estão encarando esse momento do varejo? Olha, a gente acabou de lançar esse ano, a quebra de marketplace. Isso foi uma transformação para nós e para a indústria. Nós antes reportávamos o online inteiro e a gente, quando chegou com os primeiros dados de marketplace na indústria, especialmente na indústria, mas também no varejo, gerou uma comoção, né? Muita gente que achava que tinha uma posição no 3P tinha uma situação muito pior. Muitas marcas que não aparecem no total do online, no 3P, eram significativas. Então isso mudou muito a forma das indústrias, dos varejos olharem para o mercado de online. Tanto que hoje eu abri dados lá de 1P e 3P, porque acho que é importante isso. Todos os marketplaces compartilharam as informações? Todos os marketplaces. A gente já tinha boa parte deles, mas ainda não abria. E aí a gente teve que ir atrás e pedir para abrir. Teve um varejo só que no início não liberou a informação, mas acabou liberando no final. Então, assim, a gente parte do nosso trabalho isso, convencer e mostrar o valor. Tem alguns que sentem que são muito grandes para poder abrir, mas no final entendem o benefício. E aí, se ele não abre, a gente também modela, né? A gente usa outros dados para chegar num número mais próximo. Então, foi um grande barulho bom no mercado para nós. Compartilha um pouquinho desses números, desses dados que você falou na palestra agora, né? Quem não sabe aqui, o Felipe acabou de palestrar, né? Abriu o auditório de gestão e operações, né? Com esses dados que ele está aqui falando para a gente. Então, se puder compartilhar um pouquinho com o nosso público. Legal. Assim, o e-commerce está estável do ponto de vista percentual. As vendas no online em eletroeletrônico estão estagnadas, estão paradas em 46% há muitos trimestres. Como o total da categoria teve uma queda de venda, deu a sensação de que o online está caindo, né? Mas não é o online que está caindo. O online está estável, a categoria está caindo e, portanto, hoje o consumidor já estabilizou as compras dele, portanto, o online cai igual, né? Primeiro lugar. Segundo lugar, a maior queda está acontecendo no 1P dos grandes varejos, que foram os que ganharam tudo em 2020 e 2021. Eles explodiram as vendas em 80% no comecinho lá da pandemia. Então, eles estão devolvendo um pouco da queda. O varejo regional, por exemplo, que é aquele varejo que não era Phygital antes, se programou com isso, já tem uma lojinha, ou é seller num grande, ou é seller num menor, esse cara está começando a ganhar. Então, e o marketplace, todos os tipos de lojas, seja o pure player, seja o varejo regional, seja o varejo nacional, o marketplace nos 3 cresce. Então, estava até discutindo isso, né? Se você vê lá as manchetes, os varejos grandes estão cobrando mais dos sellers. Claro, eles estão percebendo que eles estão perdendo dinheiro num 3P muitas vezes, não estão conseguindo rentabilizar, e estão, ao mesmo tempo, caindo a venda num P. Então ele fala, bom, então o que eu vou fazer? Se eu estou perdendo venda para o 3P aqui, eu vou subir um pouco esse custo do 3P total para tentar equilibrar e tentar ir para o mercado de uma maneira mais lucrativa. Tem uma coisa que a quebra de várias startups aconteceu, que é a percepção do Unit Economics, né? E esse é um assunto que eu acho que é bem legal de estudar, é o que eu estou focado agora. Unit Economics é cada ato que você faz na tua empresa deveria gerar um retorno financeiro. E a gente sabe que o modelo até esse ano era modelo de crescimento, né? Ser o maior, ser o primeiro, né? Do winner takes all. Só que o winner never takes all, né? Porque ele sempre continuava dando prejuízo. E hoje em dia, com o capital reduzido para as startups, você começa a perceber que elas têm olhado isso. Pô, como é que é o meu custo de entrega? Vale a pena eu seguir cadastrando o seller e cada venda que eu faço eu perco R$2, R$3? Talvez não valha a pena, então eu vou cobrar um pouco mais aqui. Então acho que tem uma mudança interessante. A gente estava falando sobre isso ontem com a Thaisa Bornhofen da Post House. Ela falou a operação
de marketplace, ela é falaciosa, porque eventualmente você está trazendo novos sellers e aumentando o teu prejuízo. E outra coisa, que é outra parte que eu acho que é importante, até a escola ter isso em mente. O termo concorrência perfeita, né, que tem em economia, ele tem várias coisas ali, mas uma delas é que a informação é distribuída para todo mundo sabe tudo, e, portanto, a compra é 100% racional. Falei um pouco disso na apresentação. Quando a compra é 100% racional, em produtos que se comparam e se equivalem, qual é o critério de diferença? Preço. Exato. E claro que você pode ter uma operação um pouco mais eficiente que outra, mas não é tanta diferença. Você vai acabar o quê? Matando margem. Então, o marketplace, mais até do que o e-commerce puro, o marketplace, como você entra com um monte de seller no mesmo lugar, você está gerando no shopper, no comprador, uma concorrência perfeita. Então, se você não fizer um trabalho de não perder o shopper que quer comprar uma coisa melhor, até desestimular um pouco a busca em outros sites através de uma melhor entrega, você vai acabar perdendo margem. Então, sempre que mas a gente não consegue margem no e-commerce, conceitualmente, não vai conseguir mesmo, porque ele leva a esta questão. Então, tem um trabalho de reengenharia da experiência de compra para que aquele cara que entra procurando feature, eu pegue o cara e não deixe ele sair para outro site. Aquele cara que já veio por vários sites só procurando preço, cara, ok, eu vendo se eu quiser, né? Então, é interessante lembrar isso. Concorrência perfeita e especialmente o marketplace, eles se juntam bem. E como é que resolve uma equação como essa? Através de experiência para o cliente? Imagina o seguinte, de uma seguinte, jornada melhor? A gente tem, de cada 100 que entram no site, 3 compram, né? Exato. 97 saem. E esses 97 te geram várias oportunidades, foi parte da apresentação. A primeira é entregar mídia para eles. E não só mídia do produto que está vendendo ali, mas até mídia de produto que não vende no teu site. Você tem um canal de mídia maravilhoso, porque as pessoas hoje não entram mais no site para comprar. Elas entram para se informar. E isso é uma parte boa do pós-pandemia. As pessoas aprenderam que elas podem se informar digitalmente e nos sites. Então você pega lá os super apps que tem produto de tudo quanto é jeito, por que eles... Não, a gente não tem super app de real no Brasil, mas você pega os grandes sites, as pessoas vão variando aquela compra para aprender sobre o produto. Então, se eu tenho esta experiência aqui, eu tenho muita informação para saber se aquele cara é um cara que compra produtos melhores ou piores. Eu acho que essa combinação do que eu entrego para cada um em termos de jornada, para mim, que antes era um sonho, hoje em dia não, você consegue ter bots que levam a pessoa de forma diferente. Olha que interessante, a geração Z não quer mais fazer search, busca no Google, por palavra. Eles querem fazer por imagem ou por som. E o Google está desesperado com isso. Saiu uma matéria na semana passada, acho que até na Medium. Por isso que você tem lá o Instagram e até o próprio TikTok em questão de imagem. Então, as pessoas querem formas diferentes de pesquisar as coisas que sejam mais leves. Né? A pessoa, você vê uma geração nova, você fala, vou viajar, sei lá, para o Caribe. Onde é que você vai buscar? Na minha cabeça, eu vou no Google, digito lá roteiro no Caribe e vejo. Mas a galera não, vai no YouTube, vai no Instagram e segue lá a hashtag Caribe e começa a consumir dessa forma. Né? Procura um content creator, né, que eu acho que é o novo marketing aí, que é o marketing de conteúdo. Eu presenciei essa semana a minha filha fazendo uma pesquisa no Instagram. É isso. Ela queria saber informações sobre um espetáculo teatral. O Evita, né? Ela não foi no Google, ela foi no Instagram. E achou. É estranho, né? Você olha lá, isso aqui não é mecanismo de busca. Deixa eu te explicar o conceito aqui. Isso aqui é rede social, isso aqui é mecanismo de busca. Ou seja, mistura tudo, né? E olha, e não é anormal que ela pegue uma foto do Evita que saiu no Netflix e queira procurar coisas sobre a Evita através dali. Sim. E aí você tem uma coisa aqui no Brasil, quer dizer, além da geração, você tem no Brasil uma geração limitada do ponto de vista de recurso de educação, né? Um povo menos educado e um povo mais simples. Então a pessoa tem muito receio de fazer compra muitas vezes, então a imagem ajuda muito. Eu lembro de um caso que eu já contei em outros podcasts, que a pessoa mandou uma foto, por isso que o WhatsApp foi o grande digitalizador do Brasil, né? Sim, mandou uma foto para o comprador e falou, eu quero comprar este fogão. E era isso que ela sabia. Por que esse? Porque foi esse que minha vizinha tem, então mandou a foto da vizinha. Pô, claro que hoje em dia, com reconhecimento de imagem, você pode chegar nisso mais fácil. Mas não é fácil você ver um fogão dali, achar esse fogão no teu estoque. Modelo, tal, qual a marca? Não sei, é a foto que eu tenho. E aí o cara teve que ir atrás daquilo para vender o fogão para a senhora via WhatsApp. Então, a busca, tem o conversational e-commerce que está crescendo e tal, mas o conversational no Brasil tem muito essa coisa de imagem, tem muito essa coisa de referência, sons, áudio super, né? Conteúdo, os creators lá, né? As pessoas que alguém posta. Então, eu acho que essa é uma fronteira ainda para se explorar. Bacana. E está mais barato você hoje. Vê a questão da concentração, né?
Aquele sonho romântico do início da internet ser descentralizada e democrática, ela não funciona para o e-commerce. O e-commerce está concentrado muito, a audiência especialmente no Google, no Meta Company. Tem aí um novo entrante, o TikTok chegando e tudo mais, o Pinterest, algumas coisas, algumas mídias mais pulverizadas, mas a grande massa nisso e mais nos marketplaces. Os marketplaces hoje, os 10 principais marketplaces do Brasil já concentram 85%, beiram aí os 90% do mercado. Isso também é uma característica muito brasileira, né? Uma jabuticaba, porque China, Estados Unidos, Europa, normalmente esses 80%, 90% estão concentrados em 2 ou 3 grandes players. Aqui a gente ainda tem um pouco mais. 8 grandes players. E o pequeno nessa história? Como que você vê isso? Eu até comentei hoje, eu acho que o pequeno que vende... Bom, tem uma frase que diz que no final das contas ou você é barato ou diferente, né? E, porra, e é um negócio meio óbvio, mas eu acho que às vezes tem que parar e pensar. Então, assim, se eu vendo de tudo, não tenho especialidade nenhuma, o que eu vou fazer, né? Mas eu só... Vai ser barato. Aí eu vou ser barato. Tá bom, eu era barato numa loja física, controlava meu custo, mas a hora que eu tenho que vender lá no seller, né, como seller, eu tenho o mesmo custo do outro cara que não era tanto. Então você começa de novo a botar a concorrência da mesma forma. Eu gosto muito dos varejos bem verticais, bem especializados. Eu acho que isso é um bom caminho e acho que isso tem uma chance de rentabilização da audiência boa, que foi o que a gente até falou hoje no evento. É você conseguir buscar outras formas de vender aquele público que está navegando por ali. A grosso modo, você nicha, cria conexão, conteúdo, autoridade, comunidade com aquele nicho de mercado, né? Ou seja, cria um diálogo com aquele nicho, fideliza a sua audiência em cima daquilo e aí faz a oferta. Porque você começa, por exemplo, lingerie, né? O cara tem uma loja lá de lingerie. Ele tem um público ali, né? Tá certo? De repente de uma idade, mas talvez mais mulher do que homem, eu não sei. O que eu posso entregar para este público a mais de mídia, né? De oferta? Eu não preciso vender produtos necessariamente, porque a venda de produto pressupõe comprar, vender e ter lucro. Eu posso vender espaços no meu site para outras marcas de beleza, marcas de perfumaria. Eu posso vender outras viagens. A mulher vai e compra um produto específico e fala, pô, aqui ela está comprando produto novo e eu acho que eu vou jogar uma viagem. Dia dos Namorados, você pode vender tantas outras coisas no site. Então, eu acho que tem essa coisa de especializar, como você falou, nichar, gerar conteúdo, mas depois tem essa segunda parte que é aprender a monetizar a audiência, né? Que é algo que a gente tem insistido quando a gente pode, fez algumas matérias esses dias, porque é isso, a gente tem uma audiência de 97% ali que a gente não usa naquele momento e ela é possível de ser monetizada de qualquer forma. Você tem visto isso acontecer? Eu sei que a Amazon já é um case, né? Os Estados Unidos começou com isso bastante forte. Os varejos daqui, os grandes começaram. Então você já tem Magalu Ads, Mercado Livre Ads, você já tem as grandes mostrando isso para o mercado. E o que é bacana, como tem esses 8, é porque aqui no Brasil cada um deles está escolhendo um tipo diferente de privilégio. Tem gente que está privilegiando cabeça do funil, tem gente que está privilegiando mais o fim do funil. E você tem formatos, tem um que está privilegiando mais pequenos filmes, etc. Eu acho que essa é uma boa inspiração para que o varejo médio olhe o que está acontecendo, porque é basicamente aberto, você também pode fazer ads lá, para poder depois pensar. Eu acredito que o 5G tem uma oportunidade ainda não resolvida aqui no Brasil. A gente pensa muito no velocidade, etc. A gente tem que lembrar que você vai baixar um vídeo de 1 minuto para explicar um produto, fazer uma campanha em 5 segundos, 3 segundos. Então você imagina naquele de lingerie, a pessoa poder vender, fazer pequenos vídeos de instrução. Isso é uma coisa ainda diferente. Então, acho que o grande ponto é muito trabalho, você está sempre na frente, está sendo para não ser barato, né? Então, a hora que eu começo a perceber, bom, o 5G está chegando em Brasília, depois vai chegar em São Paulo, Porto Alegre. Bom, eu vou começar a lançar vídeos, de repente, nessas praças, eu consigo dividir um pouco o fluxo do meu site. Mas tem coisa para fazer, né? Outra coisa, o próprio pagamento por Pix, teve site que demorou, acho que assim, o Brasil está num momento de muita inovação. A minha percepção é que até do ponto de vista de estrutura governamental, acho que tem mais inovação nesses últimos anos. Tecnologia prevendo muita coisa, o que não dá é para ficar parado, né? Teve varejo grande aqui no interior de São Paulo, que a gente vem falando do Phygital, e que ele falou, não, isso aqui para mim, meu público não compra Phygital.
pode não comprar, mas ele pesquisa. Ele, Sem dúvida. Né? Ele pesquisa, Sem não dúvida. compra. Aí quando veio a pandemia, aquela loucura, lançar tudo torto. Então acho que tem um pouco isso. Ficar parado, eu acho que é certeza que a pessoa não vai cair num problema de margem, com certeza. por exemplo, né, o Shopee é um fenômeno. Né? Ganhou um market share gigante em poucos anos de operação. Isso, de alguma forma, fica compreensível nas pesquisas, nos dados, Sim. nas informações? Como que eles construíram Boa. isso? Bom, a gente monitora o acesso das pessoas a sites. E o Shopee, eu lembro que acho que faz um ano, exatamente um ano. A gente foi fazer uma apresentação num cliente, que é o nosso principal cliente, que é um marketplace enorme da América Latina, e apareceu o Shopee. E foi um caos, a reunião foi péssima. Não pode ser, não, esse cara não chegou desse tamanho, ele só vende coisa barata. Então eles chegaram muito rápido debaixo do radar. As pessoas não perceberam o quão rápido, a própria Shine também, né? O quão rápido isso se tornou. Agora, é uma empresa que cria isso nesse modelo antigo de que quanto maior, melhor, né? O primeiro consegue tudo, que entra no mercado com 8 já estabelecidos, né? Tanto é que nas últimas semanas teve várias notícias, né? A gente não está falando nada que ninguém tenha me contado lá de dentro, mas notícias deles aumentando preços, notícias deles fazendo reestruturações, porque começaram a perceber que o Unit Economics no Brasil não estava fechando. Em outros países, com certeza. Agora, é inovador. Então você vai lá, esquece essas notícias que eu falei. Então se associando a diversas marcas, né? De tudo, né? Ele pega a Heineken, ele pega uma marca de beleza e vai montando outros negócios ali para fazer. Então eu acho que a Shopee tem esse Passou lado a Vivi aqui. Quem está inventivo. assistindo viu a Vivi mandar um beijo aqui, todo mundo. E, então, Desculpa. imagina, tem essa coisa da inovação e tem essa coisa de pegar marcas locais. O que eles fazem lá fora também? Eles garantem para as marcas que eles serão a operação digital da marca. Então eles prometem crescimento. Tem um caso bacana, que é da Colgate na Ásia. Eles prometem crescimento para aquela marca através dos canais deles. No Brasil eles não têm todas as propriedades ainda para fazer, mas eles garantem isso. No Brasil, a participação de classes média e baixa é maior neles do que nos outros sites. Então eles entraram realmente com a coisa de vender barato, Classe né? C, barato. De trazer produtos que as pessoas talvez não comprassem antes. Teve até trazer uma barato. revolta por parte dos consumidores, né? Que eles tiraram o frete grátis. Isso. O Isso. Business Unit Economics cobra, né? Isso. E aí houve uma revolta na internet por conta Exato, disso. esse é o ponto. Era uma pegada quase que aquela nova loja Lembra aquelas lojas de R$1,99? Mas era um monte de tranqueirinha que você comprava de tudo, saco de lixo, lixeira, descascador de batata, tudo tranqueira que você comprava ali e tal. Mas olha que interessante esse teu comentário. Numa das conversas com os nossos varejos, a gente tem dito isso. Ó, a gente está enxergando isso. Produtos baratos. Mas olha o que eles fazem fora. O cara não vai trazer Heineken para o modelo dele de desenvolvimento de marca se ele não quer mexer um pouco nesse target. Então acho que é isso. Para o público é isso hoje, ou era pelo menos, mas tem um poder aí de construção de marca bem interessante que, de novo, vamos ver se vai sobreviver a essa coisa de tirar o frete, né? Porque, de novo, teve essa revolta que você comentou. A verdade é assim, no Brasil, preço importa muito, né? O nosso trabalho de todos nós é lutar contra isso, né? O tempo inteiro. E lutar contra isso é trazer inovação, mexer um pouco na cliente. Porque não basta ser diferente. experiência, mexer um pouco na cabeça. Exatamente. A gente acabou de conversar com o Marucho aqui, ele trouxe uma questão de trazer um lado emocional para a compra Sempre. muito forte, né? A conexão emocional. E eu acho que minha sensação com o consumidor voltou a ser um bom momento para contar boas histórias. Foi muito difícil contar histórias nos últimos 2 anos, as pessoas estavam muito resistentes a qualquer história, mas você percebe nos últimos 3 ou 4 meses que as pessoas voltaram a abrir os olhos para histórias bonitas. Elas passaram a comentar, você viu que campanha bacana? Começaram a falar disso com os amigos. Então, eu acho que esta é a hora de contar histórias que nos tirem um pouco desse mood. Se você for pensar, o Brasil hoje, do ponto de vista geral, é muito melhor do que aconteceu há um ano. Muito. De tudo, de várias coisas. Pô, vamos contar essa história, vamos perder o medo de contar. Tudo bem que você pode até estar em desacordo com qualquer coisa política, se for o caso, mas a história é essa, é hora de trazer para os consumidores uma certa tranquilidade. A gente tem dito isso. Sim. Não sigam explorando só esse lado ruim e difícil, né? Até quando a gente fala muito com jornalista, eu falo, cuidado com a manchete, porra, né? Cuidado, porque senão você mostra uma coisa que pode ser muito pior do que é na vida real, e isso vai jogando a gente muito para baixo. Mas você não acha que as marcas estão com receios de, eventualmente, de contar algumas histórias? Super. Porque... Até por uma questão política. Não vou Exato. falar disso porque se falar isso vai dizer que eu sou A ou sou B. Super. Outra coisa.
Tem essa questão, por exemplo, dos coletivos, a questão, né, do LGBTQI. Você tem várias frentes hoje. As marcas falam e tem gente que reage mal. A pessoa pode ser o que você quiser, conservador, o que você quiser. Mas tem gente que não gosta de algumas coisas. As marcas têm que pensar, têm que seguir fazendo, porque não pode deixar de fazer. Não dá para correr o risco de não fazer. Mas tem que pensar como fazer. Ah, vou fazer disso para esse público, vou fazer nessa mídia. Quer saber? Vou fazer aberto na TV e não tô nem aí. Tem formas de fazer. Ah, eu vou colocar... Eu falo isso, parece que é um preconceito, mas não é. Eu vou colocar um produto, um carro que não vende tanto, para correr o risco de ver como é que é a reação. Puta, foi ótima a reação. Gerou um barulho, uma coisa muito bacana. Então, acho que assim, não dá para não tomar esse risco. Mais uma vez, né? Como é que você segue inovando? Só que tem que fazer isso, talvez um produto, numa mídia, num público, que aceite isso melhor e que faça com que a marca promova isso. Acho que você tocou no ponto certo, né? É você assumir o risco e entender qual que é a sua identidade. Porque acho que o pior risco que a gente pode ter lado político à parte, quando a gente fala do nem, na verdade, você não é que você está assumindo um lado nem o outro, você não é coisa nenhuma. A gente teve um exemplo no Brasil que aconteceu agora, por exemplo, com a questão política, né? A gente teve um lado A, lado B, e a gente tem nenhum outro lado. Exato. A terceira via não se consolidou. Exatamente. E é o que a gente está discutindo. E antes, eu acho que dava para fingir de morto, né? Hoje em dia você percebe que não. Mas o que eu tenho observado, Felipe, é que, vamos dizer, quem eventualmente não concorda com certas coisas, esse está em cima do muro porque ele tem medo de se declarar. E aí, vamos dizer, quem está tranquilo e passivo com determinadas situações, está investindo, está atacando e tudo mais. Óbvio que não pode ser visto como uma briga, né? Acho que parte do natural, do normal, cada um tem seu espaço, cada um tem a sua... E isso, eu acho que é por onde nós precisamos caminhar, né? Que todo mundo tenha seu espaço e que as coisas sejam... Mas essa briga, né? Vamos dizer, esse momento que a pessoa também se mostra em cima do muro, aquilo não... Hoje em dia o em cima do muro está sendo condenado, Está né? sendo condenado. Não cola mais, né? Qualquer movimento social importante tem essa característica. A gente falou de história, né? Você tem um rompimento para depois você ter um centro, né? O rompimento vira quase que ele não vira o rompimento quase que vira o centro, né? Ele ainda é um pouco para lá e aí depois esse assunto some das agendas e essas coisas voltam. Eu acho que do ponto de vista pessoal, eu posso ter as minhas opiniões e posições e até o nem, se for o caso. Do ponto de vista de marca, o nem hoje gera uma dúvida, né? E o que é o problema? Quando você tem uma casa de marcas, né? Quando você tem uma marca só, você toma um risco ali. Quando você tem uma casa de marcas, uma marca A pode estar indo para um lado, mas os clientes da marca B não aceitam aquilo. E aí como é que você trabalha essa questão, né? Muitas vezes, de novo, é por target, é por tipo de produto. Então, eu acho que é o maior desafio das marcas hoje como contar boas histórias que caiam bem nas pessoas e que exista reação. Mas essa reação, especialmente dos coletivos, né, que são aqueles pequenos grupos que são muito vocais, às vezes as pessoas falam, destruiu a marca. E não é verdade. A hora que você vai ver as vendas de muitas marcas que foram destruídas, muitas vezes elas não foram. Perdeu um pouco de venda, teve um pouco de exposição, porque é tanta coisa o tempo inteiro na mídia, no Instagram, no Twitter, que a gente esquece o último problema, né? Esquece. Falaram muito mal daquela marca, qual marca era mesmo? Não era, você erra a marca. Então eu acho que... Daqui a pouco o Henrique compra o Polo, ele nem sabe por quê, né? E cada um toma a sua decisão, né? Agora você vê, né? O Polo foi um assunto que para mim foi um assunto maravilhoso pela discussão, pelo que gerou. Saiu até um artigo bacana no Estadão que falava, estamos preparados para o pluralismo, né? E eu acho que acho que a gente até pode estar preparado, mas você vê, não tem mais tanto, né? Um cara ainda vai lembrar, o Polo, não Polo, mas isso vem diminuindo já. Já entramos em outras discussões que são talvez até muito mais interessantes. Então, assim, não dá para sofrer quem é gestor de marca, de empresa, presidente de empresa, não dá para sofrer com a temperatura do Twitter. Tem que ter o tempo de olhar e dizer, não, pera um pouquinho, como é que está isso comparado a outras crises? As agências de crise fazem isso. Está muito pior que as outras crises? Não. E comparado ao seu tamanho de seguidores, está ruim, mas não está tão ruim. Então, acho que é importante não entrar nessa vibe de que tudo o Twitter vai matar todo mundo, ou o Instagram... Não, acho que as pessoas têm uma memória afetiva com as coisas e elas protegem as marcas quando elas erram e a gente vai errar um monte, com certeza. Legal. Felipe,
voou, né? Então, isso que eu ia falar. Tem- correu, né? Aqui, ó. Já foi 1 hora de bate-papo. Muito obrigado pela Quando o sua assunto é presença. bom, vai assim, né? Eu quero te pedir para compartilhar algumas palavras aí com a nossa audiência, fazer um fechamento aqui. E E presente. da escola. Legal. da obrigado. Escola Superior de E-Commerce, a Opa, camiseta. Obrigado aí, muito legal. Você fica realmente com esse convite de estar sempre por perto. Para Muito nós legal. é muito rica a nossa amizade e parceria. Obrigado. Muito legal. Olha, obrigado pela oportunidade. Acho que assim, o próprio nome diz, né? Escola superior. A gente precisa ter tempo para parar e estudar coisas, né? Todo mundo vai fazer e-commerce agora, todo mundo vai fazer marketplace. Agora estão falando do 2P. Temos que ter tempo, que botar a cabeça para parar e dizer, não, pera um pouquinho, isso daqui é uma onda ou é algo que vai seguir? Não, vai seguir, tá bom. Como vai seguir? Porque eu acho que essa coisa de ir fazendo, que é um pouco, né, a questão de tecnologia do e-commerce, eu acho que é legal você ir errando de vez em quando, mas é mais legal errar com o erro dos outros, né? Então, tem mercados para você olhar o que está acontecendo, tem referências. Então, acho que a escola ser um local que faz as pessoas pararem para dizer talvez não seja tudo isso, eu acho que isso é muito positivo para o ecossistema inteiro e mais ainda estando em conexão, lógico, com o e-commerce Brasil, tendo sido a casa idealizadora disso. Eu acho isso uma baita de uma iniciativa, sou fã de todo o projeto aí de vocês, então obrigado, um prazer estar aqui. Felipe, Obrigado. quem quiser bater um papo contigo e continuar a nossa conversa, bater um papo, te encontra onde? Cara, eu estou no LinkedIn super ativo, Felipe.Mendes, na verdade Felipe Mendes Managing Director, mas vai achar lá, Felipe Mendes GFK, é onde eu estou bastante ativo, estou sempre postando coisa nova, e aí também, vira e mexe, a gente bate papo ali em paralelo. Então lá é um local também para participar. Mas assim, super ativo, a GFK me permite entregar muita informação lá também. Legal, obrigado pela participação, foi Obrigado incrível. a vocês. Galera, deixar aquele recado, né, Jean, para quem está acompanhando a gente, seguir a gente lá nos Pois é. canais das plataformas. Importante para a gente criar relevância no YouTube, no Spotify. Vamos focar só nesses dois? No YouTube e Spotify, fechou deles. Fechado. Valeu, galera. Muito obrigado, até o próximo capítulo. Vamos ainda ter algumas gravações aqui no fórum, então acompanhem as nossas próximas postagens. Até a próxima. Você está ouvindo o Execom Talks.